irmãos abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo número 11. Nós sempre fazemos esta leitura aqui, a leitura que nós sempre fazemos assim na Santa Ceia, e nós vamos ler aqui a partir do verso número 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Então, o ato que nós vamos realizar hoje, que é a Santa Ceia, é algo que Jesus não nos deixou como uma opção, mas é simplesmente uma ordem do Senhor. Todo aquele que teve um encontro com Jesus, todo teve um encontro com Jesus, é batizar-se, é uma ordem do Senhor. Quem crê e for batizado, não é uma opção assim, eu preciso estar sentindo para ver se eu devo ser batizado. Não, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então é algo assim, já uma ordem do Senhor Jesus. E a outra é justamente a Santa Ceia. A Santa Ceia, na Bíblia não tem nada especificado se deve ser uma vez por mês, uma vez por ano, mas fala assim que é todas as vezes que você reunir para comer o pão, tomar o vinho, é em memória dele, é para nós nos lembrarmos do Senhor. E aqui ele segue dizendo, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, portanto, qualquer que comer, verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. A Santa Ceia foi celebrada primeiramente com os apóstolos. Eles iam comemorar a Páscoa, ele reuniu os apóstolos. O que ele fez foi dizer o seguinte: olha, vocês vão fazer isso para se lembrar de mim. Quando eles se reuniram para comemorar a Páscoa, eles se reuniram para comemorar a saída do Egito. Mas Jesus fala: não, agora é para se lembrar de mim, de duas coisas principalmente: do meu sofrimento, do sangue que eu derramei por vocês, que eu vou derramar por vós, e vocês vão fazer isso também para anunciar a minha vinda. Você sabia que Jesus vai voltar? Então a Santa Ceia nos faz lembrar que Ele morreu para nos dar vida. Então eu não posso esquecer disso nunca. Eu não posso estar na igreja somente por causa do benefício de ser crente, do benefício de servir a Deus. Poxa, Ele abre portas, trabalho e abençoa. Mas se eu vier na igreja só por causa disso, isso daí é resultado. Porque o fato de eu estar aqui foi porque Jesus deu a vida por mim. Então a Santa Ceia é para nós nos lembrarmos, anuncia a morte do Senhor. Ele morreu para nos dar a vida. Mas aqui nós vemos que ele diz assim, no verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja,
voltar. E isso daí para mim sempre foi tão vivo na minha vida, desde quando eu era criança, escola dominical, indo nos cultos, eu sempre ouvia falar que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E acredite, eu, mesmo sendo criança, eu tinha medo de fazer coisa errada e Jesus voltar. E parece que as pessoas perderam esse temor. Um dia vai voltar. Agora, se você soubesse, tivesse a certeza que ele ia voltar essa noite, hoje, meia-noite, o que você ia estar fazendo agora? Hein? Tem alguma coisa pendente? Deixa eu arrumar, deixa eu me acertar. Se você tivesse essa certeza, mas ele disse assim, esse dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. E agora? Como que vai ser então? Se eu não sei, então eu tenho que me preparar todos os dias. Todos os dias eu preciso estar buscando estar com a minha vida em retidão diante de Deus. Porque o que nós estamos fazendo hoje, nos lembrando que Jesus morreu, mas também que Ele vai voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser mesmo essa noite. Os sinais da vinda dele já se cumpriram, gente. O mundo está dormindo, está todo mundo dormindo, achando que isso não vai acontecer. Mas na Santa Ceia é o dia de nós nos lembrarmos que Jesus, o corpo dele foi partido por nós, ou seja, o pão que nós vemos aqui é do mesma forma, do mesmo pão, quando nós comemos cada um pedaço, significa que do mesmo Jesus vai estar em cada um de nós aqui. É como o corpo dele estivesse em nós fisicamente. Então a Santa Ceia significa o corpo dele em nós. E o vinho significa o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Por que você deve sempre participar da Santa Ceia? Por quê? É tão importante participar da Santa Ceia? Hein? Para não ter pecado acumulado. Porque durante o mês, quem aqui não pecou? Quem aqui não fez coisa, ou falou alguma coisa errada, ou tomou uma atitude errada? Quem? Eu acabei de mentir e pequei. Já não existe. Mas quando nós somos confrontados na Santa Ceia, nós vamos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me perdoe. Aí já vem na consciência, nossa, errei contra tal pessoa, fiz tal coisa errada, deixa eu consertar na minha vida. Então, sempre nós participando da Santa Ceia, vai ser para nós edificação mesmo, porque nós não vamos ficar com pecado acumulado. O vinho é uma nova aliança no sangue de Jesus. É uma aliança que é assim, o sangue dele está em mim. É isso que significa. Ou seja, se acontecer alguma coisa comigo, Jesus está em mim, Ele vai lutar por mim. Mas eu também vou lutar por Ele. E é o que nós fazemos como igreja. Anunciamos, falamos, brigamos às vezes, por causa do amor de Jesus. Mas nós vemos que o ato da Santa Ceia é maravilhoso, não é isso? Mas é de muita responsabilidade, porque a Santa Ceia nos leva para um tribunal. Sabia disso? Quem já teve um tribunal aqui? Difícil ali, né? Eu já tive também. Você chega ali, não sabe quem vai te julgar, o que vai acontecer, e até mesmo, muitas vezes, as acusações. Às vezes você sabe a acusação, e às vezes não. Agora, a questão é o seguinte, por que fala do tribunal? Porque no verso 28 fala assim, 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, é réu culpado do corpo e do sangue de Jesus, é culpado da morte de Jesus, sabia? Tomar a Santa Ceia sem ter consertado a vida, você torna-se culpado, você passa pelo tribunal e no final de tudo você é condenado pela morte de Jesus.
pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Por isso que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que é se sentir no tribunal, hein? Como é difícil a sua vida ser entregue para outros decidirem. Já pensou nisso daí? Outra pessoa decidir se você vai viver ou não, se você vai passar anos preso ou não, se você vai ter que pagar aquela multa ou não. Outras pessoas, não é mais você, são outras pessoas. E eu fico pensando como nessa cena, assim, gente, como é humilhante também você estar ali. É horrível. É uma sensação muito horrível, porque nós estamos diante, olha só, olha quantas pessoas vão estar assim, te observando, olhando para você, e aí começa. É juiz, é escrivão, vai ter alguém para te defender lá assim. Pode ver que só tem um na defesa, o restante, olha, está todo mundo contra ali. Tem os jurados que eles vão decidir o seu futuro, público, aqueles que só estão lá para ver. Como diz assim, o circo pegar fogo, né? O que vai acontecer? E ali, claro, no público estão as duas filhas, aqueles que querem mesmo que seja condenado, e tem outro lá, não é justo. Mas estão aqui, não podem se manifestar. Gente, como é difícil o momento de nós estarmos num tribunal. E o mais sério ainda, olha a lista. Sabe que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós recebemos o perdão de Jesus, eu posso ter essa pilha de pecados. Isso aqui é um processo. Olha a pilha de papéis para o processo. Imagine toda essa acusação, tudo isso de errado que nós fizemos. Gente, isso daí vai para um tribunal. Porque está escrito: todos os quais não têm o nome escrito no livro da vida vão diante do tribunal de Deus e vão ser julgados e condenados, cada um segundo as suas obras. Não existe nada que se faça nessa terra, nada, que a pessoa vai ficar impune. Gente, as pessoas podem escapar da justiça dos homens aqui, mas vai chegar um dia que cada um vai prestar conta diante de Deus do como foi a nossa existência aqui. Agora, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, sabe, toda essa pilha de pecado que sejam meus aqui, por exemplo, Jesus fala o seguinte: eu pago pelo pecado, é meu, eu pago. E Jesus sofreu a condenação, ele morreu por causa dos nossos pecados. E depois que nós nos batizamos e começamos a servir a Deus, gente, será que nós nunca mais pecamos depois disso daí? Mas eu não posso mais deixar esse negócio acumular desse jeito. É por isso que nós temos a Santa Ceia, é por isso que nós temos os cultos. Cada culto vem uma palavra de exortação para nós olharmos para nós mesmos. Aqui, alguém vai ser julgado por tudo isso daí. E olha que situação difícil. O que está escrito aqui, pense bem, os erros aqui vão ser todos expostos, e todos ali vão ficar sabendo. E olha a pressão que as pessoas sofrem. Imagina se você dá de cara com umas caras dessa daí. Sabe aquilo que você fez escondido aí que ninguém sabe? Pense que essas pessoas aí vão decidir a tua sentença. Como é sério. E olha como, fico pensando, quem passa por um tribunal, como é algo traumático, ao você sair de lá, você querendo falar, você não pode mais falar. Todas as pessoas vão estar falando. Vem o advogado da promotor, faz a sua caveira ali, destrói. Sabe, o promotor ele tem a função de chegar no coração do juiz e no coração dos jurados,
trazendo que aquilo que você fez, você tem que ser punido. E o advogado, ele tem que também entrar no coração desse daí para proteger, para tentar tirar você desse martírio, desse problema. Agora, o que nós temos? Jesus é o nosso advogado. O verso 31 diz assim: mas, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora Jesus é o nosso advogado. Pode estar todo mundo aqui. É o acusador. Satanás, ele é o nosso acusador. É aquele que vem trazendo os seus pecados lá da antiguidade, vem trazendo e lançando na sua mente. Mesmo coisas que você já pediu perdão, já se arrependeu, mas a função dele é trazer. E quando isso chegar, você tem que dizer somente uma palavra, hein? Está escrito: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É isso que a Santa Ceia vem nos mostrar, que o sangue de Jesus nos purifica, não importa o quanto nós estamos sendo acusados, mas se eu me arrependo, claro, eu preciso ter uma atitude de arrependimento, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora, se você fosse, por exemplo, estar nesse tribunal aqui, e você tivesse a chance de você julgar a você mesmo, não seria bem melhor? Não seria bem melhor assim? Imagina, em vez de você passar por tudo isso daí, você chegar no tribunal novamente. Mas você está lá, olha, vou colocar esse primeiro aqui. Esse é o nosso tribunal agora. É você, sou eu. Fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para mim mesmo. Olhar. E agora? Como que anda a minha vida? Como que eu estou fazendo? Não é melhor assim do que ser tudo exposto, hein, igreja? É ou não é? Só que se eu não fizer isso daqui, ele vai ser exposto. Está escrito que o ímpio, ele não permanece na congregação do justo. Sabe, quando a pessoa começa a praticar impiedade, chega um momento que o Senhor julga a causa.